Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, estou aqui gravando mais um vídeo, né, concernente sim o objetivo primário de tudo isso é a palavra de Deus. Eu vou gravar um vídeo hoje dentro do capítulo, de número 20 do Evangelho de Mateus. Ele vai falar acerca de dois cegos, os dois cegos. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, nós vamos encontrar a mesma passagem, mas ela vai falar apenas, Lucas vai citar apenas um cego, tá? No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, ele vai citar apenas também um cego, tá bom? Mas Mateus, eu quero ministrar e trazer alguns conhecimentos teológicos, sobre esta mensagem dentro do livro de Mateus, tá? Porque Mateus, ele vai citar os dois cegos de Jericó, na verdade, e eu quero te entregar detalhes acerca desta mensagem. Eu quero ler para você, tá bom? E depois eu vou estar te entregando alguns detalhes desta palavra, tá? Não que, mas e qual dos três está certo? Porque Mateus, ele vai escrever, e falar de dois cegos. Lucas e Marcos, eles vão falar apenas de um cego de Jericó, tá? Os três estão certos, os três não estão errados, tá ok? Lembrando que cada evangelista, ele escreveu o seu evangelho, com um propósito, para uma determinada língua, para um determinado povo, tá? Eu quero trazer aqui sobre o evangelho de Mateus, capítulo de número 20, tá? E o versículo de número 29, que diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Tá, meus irmãos, a mensagem acerca dos dois cegos de Jericó, tá? Os dois cegos. Tá? Por quê? É muito interessante, é muito linda essa mensagem, muito pregada. Inclusive, até dentro do cenário da nossa harpa cristã tem um louvor, que vai louvar a Deus. Esse louvor vai compor um louvor, uma adoração a Deus, trazendo o testemunho deste jovem. Tá? E aqui, o evangelista Mateus, ele vai citar, o testemunho, a história do que Deus fez, por intermédio do teu Filho Jesus o Cristo, na vida desses dois cegos de Jericó. Tá? É muito conhecida esta passagem, tá? Inclusive você pode dizer: irmãos, mas nós já conhecemos. Ou você pode até dizer: mas eu já ministrei esta mensagem, eu prego esta palavra, tá? Lembrando que este canal, tá, ele é específico para você que gosta, tá, de mergulhar na palavra de Deus, de se aprofundar
aprofundar nas raízes profundas, tá, da palavra de Deus dentro dos originais, ok? Eu quero trazer para você, né, o nome do cego de Jericó, tá? E qual também o nome, né, do seu irmão, porque Mateus vai dizer que era dois cegos. E eu quero trazer o nome dos dois para você, tá, ok? O nome do primeiro cego, tá, era Bartimeu, né? Como está escrito, você, mas eu já sei, porque o evangelista Lucas, Marcos vai dizer que Bartimeu, né, o cego de Jericó. Sim, sabemos, tá? Mas Mateus não diz o nome dele, tá? Mas a sua história dos originais, ela vai trazer para nós que era Bartimeu, tá? O nome do cego e do nome do seu irmão era também Lameu, tá? Era o nome do seu irmão, tá? Você que não sabia o nome desse, tá, dos dois cegos, você que só sabia o nome de um dos cegos, tá? Você agora vai saber o nome do seu irmão, que era Lameu, tá? O nome do seu pai, tá? Porque, né, ele tinha seus pais. O nome do seu pai era Timeu, tá? Quem era Timeu, tá? Se os evangelistas não citaram a sua história, a sua narrativa concernente à sua descendência, tá? Inclusive acerca da descendência desses dois cegos, eu quero estar fazendo um segundo vídeo, porque não vai dar tempo para falar dentro desse vídeo acerca das suas descendências, né? Acerca da capa de Bartimeu. Daí outro vídeo eu vou estar trazendo detalhes para você, ok? Então, o nome do pai dos dois cegos era Timeu, tá? Você pode estar anotando aí e estar já preparando uma mensagem para você pregar, tá, ok? Bartimeu, Lameu era o seu irmão e Timeu era o nome do seu pai, tá? A sua história vai dizer, né, o motivo que eles ficaram cegos, porque eles não nasceram cegos, tá? Então eles não vieram a este mundo cego de nascença, tá? Então tinha sim um motivo, algo ocorreu para que eles pudessem estar cegos, tá? Só lembrando, irmãos, que nós sabemos que o Império Romano era um império muito cruel, né? Sabemos que o Império Romano foi quem fundou, né, quem fez, né, a cruz, né, do madeiro para sacrificar, para matar ali os judeus ou todo aquele que fosse condenado, né? Eles que fundaram as piores crueldades, as ferramentas mais cruéis para extermínio, né? Foram eles sim o Império Romano, na verdade. Então, nós vamos também saber, né, que Timeu, né, o pai desses dois cegos, ele cresceu, né, dentro de um conhecimento e ele foi se envolvendo na política, tá? Ele vai se envolver, tá, no círculo dos políticos e ali ele ganha-se um poder, uma hierarquia e ali ele se acha, né, se vê com uma autoridade sobre a sua vida, aonde ele vai determinar sobre a sua posição, sobre a sua vida, se rebelar contra o Império Romano, tá? E aí nós sabemos que todos aqueles que tiveram se levantado, né, como os vários e vários Messias, anticristos, se levantaram, né, contra, dizendo, eu sou o Cristo. O próprio Jesus falou, né, muitos virão no meu nome dizendo, eis ali o Cristo. Você que estiver firme, não saia da tua casa. Você que estiver no campo, não saia, fique lá, tá? Porque Jesus já avisou. E mesmo Jesus já alertando os seus, né, vários messias se levantaram, vários opositores se levantaram contra o Império Romano para tentar ganhar no meio de uma política, né, o abraço, os votos da nação dos judeus, assim como Timeu, né, ele ganha, né, ele
se envolve na política e agora ele vai se rebelar contra o Império Romano. E todos os anticristos, todos os falsos profetas, como também todos os messiânicos que se levantaram, né, dizendo eu sou o Messias, eu sou o Cristo, todos foram aniquilados pelo próprio Império Romano, tá? Porque o Império Romano ele operava, tinha o seu império, o seu poder, e eles não aceitavam, né, outro império a não ser o deles sobre a nação. Também, tá, por uma autoridade divina, porque era o juízo de Deus já decretado sobre a sua nação. Então, quando Deus decreta o seu juízo, tá, o ser humano pode buscar recursos, né, em todas as maneiras, mas não vai encontrar, porque está debaixo de um juízo de Deus. Assim como a nação estava debaixo de um juízo de Deus, determinado por Deus por causa das suas rebeliões, né, de se afastado do seu Deus, agora estava provando, né, o juízo de Deus. E Deus usou o Império Romano para sentenciar o seu juízo sobre a sua nação. Tá? A sua história diz que Lameu, né, ele se levanta contra o Império Romano, e ali o Império Romano pega ele, né, e ali vai matar como ele fazia, né, de costume, todos aqueles que se levantavam contra o Império. Tá? E quando ele está já morto, né, a história diz que o Império Romano pega a sua mãe, os seus dois filhos, tá, que era Bartimeu e Lameu, e leva lá para Roma. Chegando em Roma, o Império Romano, por ter aquele receio de saber que, né, tinha sido exterminado o pai daquela família, então agora ele vai dar uma sentença aos dois irmãos, filho de Timeu, tá? Não sentenciando a morte, mas dando um julgo sobre eles, tá? Quando eles foram levados para Roma, né, Bartimeu e também Lameu, eles tinham, Bartimeu tinha 9 anos de idade e seu irmão Lameu tinha 7 anos de idade, tá? Olha, quando eles chegaram em Roma, Bartimeu com seus 9 anos, Lameu com seus 7 anos de idade, tá? Então Roma, a história diz que eles pegam ali, né, o óleo, tá? O leite de uma figueira brava, tá? E coloca sobre os olhos daquelas duas crianças, de Bartimeu e de Lameu. E ali os dois ficam cegos. Foi a sentença que o Império Romano determinou sobre aqueles dois. Vejamos a crueldade que o Império tinha, né? E também o zelo que ele tinha de não se levantar mais dois, né, para se opor contra o Império, né? Então ele agora vai colocar o azeite, o leite de uma figueira brava sobre os olhos, a visão dos dois irmãos, e ali eles ficam cegos. Tá? Se você quer conhecer, né, se aprofundar na história do pai de Bartimeu e de Lameu, né, que Timeu você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Tá? Então você vai se aprofundar no capítulo 5 e buscar dentro dos originais, você vai conhecer, né, um pouco mais da história deste homem. Tá? Então ali eles já cegos, né, sentenciados pelo Império Romano, não podendo mais ajudar a sua mãe, que agora era viúva, tá? Debaixo de um jugo, já cego, perderam os dois a visão, eles foram pedir esmola, trabalhar pedindo esmola para sustentar aqueles que o colocavam ali nas proximidades da porta da cidade de Jericó. Eles trabalhavam pedindo esmola, e com a sua esmola, eles pagavam aqueles que o colocavam lá, e o resto, eles cuidavam da sua mãe, né, que estava em sua casa. Tá? Porque nós sabemos, né, você mesmo, consciente, ciente disso, que toda a mulher viúva, tá, ela era sempre desprezada e não tinha recursos ou meio,
tá, de um trabalho, de uma vida digna, pois a sua dignidade estava sobre o seu esposo indo embora ou partindo desta vida para outra, estava o seu legado sobre os seus filhos e o mais velho a cuidar de toda a família. Vejamos aí uma sentença decretada sobre toda a família, tá? E mesmo Bartimeu, né? Porque sempre é Mateus, como Marcos e Lucas, eles vão citar como Bartimeu, tá? O filho mais velho, ele pedindo, ele gritando, tá? Por esmola, tá? Mas Mateus, ele vai especificar aqui os dois irmãos trabalhando junto para sustentar aqueles que o ajudavam e também para sustentar a sua mãe, tá? Uma viúva, tá? Eu quero deixar eu quero parar aqui um pouco dentro da sua história, entregar algo para você dentro das revelações de Deus através da sua palavra, tá? Porque a palavra de Deus, ela não é somente letra, é poder, é revelação de Deus para nossas vidas, para alimentar a nossa alma, nosso entendimento, o nosso espírito, tá? Todo aquele que tem o chamado, a eleição de Deus, como o próprio Pedro diz, que o Senhor, não foi nós que escolhemos a Deus, mas o Senhor que escolheu a vós. Pedro vai dizer que o Senhor os elegeu, somos elegidos por Deus. O que é uma eleição? Te dou um exemplo. Nos tempos de eleição sobre a nossa vida terrena aqui, né, sempre um político, um presidente irá se eleger. Então há uma eleição para que alguém o ganhe. Assim fez Jesus. Ele vai escolher os seus e eleger. E aquele que passar na prova, na eleição do Senhor, será ele bem-aventurado, tá? Diz a palavra de Deus. Então você que é elegido de Deus, procura te apresentar diante de Deus com a tua vida no altar, diante do Senhor posicionado, para que você possa passar essa eleição e o Senhor ser exaltado e glorificado na tua vida, para a glória da Trindade Santa, tá? Ou você que é elegido por Deus, tem a eleição, o chamado de Deus na tua vida, tá? Mas que você coloca sobre a tua visão terrena, sobre os meios, os recursos que estão ao teu redor, e você diz, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar dessa maneira, eu não vou fazer, Senhor, eu vou parar o meu ministério, tá? Porque a luta é grande, a prova é grande, as perseguições é grande, as invejas é grande, né? E você decide abandonar o barco, tá? Te trago o exemplo desses dois irmãos, tá? Que mesmo cegos, perdendo ali o seu pai e recebendo uma sentença a perder a visão, tá? Eles acataram com suas responsabilidades. Agora, não só de cuidar da sua mãe, mas também daqueles que o ajudavam e que o colocavam ali na cidade de Jericó para pedir esmola. Eles, mesmo sem a visão, eles tinham uma responsabilidade e acatavam com ela. E porque você que tem saúde, você que tem a unção de Deus, busca, eu penso em recuar, em parar a caminhada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus te dá saúde, Jesus te dá vigor, então como diz o próprio Cristo, marche, peleje na presença de Deus, porque o Senhor é a tua retaguarda, Ele é a tua força, e quando você dizer, Senhor, eu não consigo, Senhor, estou sem força, Senhor, eu estou fraco, Ele te diz, é na tua fraqueza que eu te renovo, é na tua fraqueza que eu sou tua fortaleza, é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo na tua vida, diz o Senhor. Tá? É Bíblia. A palavra de Deus, ela diz isso para nós, como elegidos, como cristãos, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos continuar novamente, tá? Então, esses dois irmãos, tá? Mesmo depois que eles estavam ali, cumprindo a sua responsabilidade, a cuidar da sua mãe, e também a cuidar daqueles que o colocavam lá, porque eles pagavam, tá? Eles ouvem falar de Jesus Cristo.
interessante é que a Bíblia diz que quando Bartimeu, o filho mais velho, ele ouve falar de Jesus a se aproximar de Jericó, ele começa a gritar, tá? É um alarme, tá? Muito alto. A Bíblia nos dá, tá, essas reverências. Ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? Ou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles clamavam a pedir a misericórdia de Deus sobre a vida deles. E quando, né, Jesus não o ignorou, mas Jesus deixou eles persistirem. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo eles gritando, Bartimeu gritando, Jesus, ele deu como se ignorasse, mas não ignorando, ele vendo a persistência, ele vendo ele insistindo em Jesus para receber o milagre e a cura. Te levo agora em uma parábola que o próprio Jesus fez. Tá? Ele diz, olha, uma certa mulher, ela estava na presença de um juiz, isso é uma parábola, e ela clamava dia após dia ao juiz para que ele julgasse a sua causa. E aquele juiz, não vendo nada nela, né, em quantia para receber, né, ele, eu não vou julgar a tua causa. Ele desprezava o próprio, uma mulher que não tinha uma quantidade para pagar para que ele pudesse responder a sua causa. Ele desprezava todos os dias. E mesmo ela insistindo, uma vez, ele olhou para ela e falou, olha, eu não tenho nada que fazer, tá? Não me custa nada responder a causa desta mulher. Ele responde a causa dela. Nesta parábola que Jesus ele conta, ele está dando um ensinamento para nós como igreja, tá? Que mesmo mediante ao clamor, mediante a propósitos, ainda não recebemos, persista, porque a chave da vitória está na perseverança de você no teu clamor, de você na tua oração, de você na tua fidelidade com Deus, tá? Porque muitas das vezes, pode vir, quero ver se você está clamando mesmo por a tua emoção ou você está clamando de coração. Se o teu clamor é da boca para fora, você vai parar. Se o teu clamor vem de dentro para fora, do coração para o altar de Deus, você vai insistir. E você vai ouvir e ver a resposta de Deus. Assim Jesus fez com Bartimeu e o seu irmão. Eles gritavam. E a tribulação era tão grande que quando eles mais alto eles gritavam, eles agora vão enfrentar, tá, o repúdio da população, do povo que estava ali. O povo começava a chutá-lo e a dizer, cala-te, não incomoda o mestre. Cala-te, não incomoda o mestre. O povo desprezava. Mas ele, quanto mais eles apanhavam, era chutado e sendo repreendido pelo povo, eles insistiam em clamar. Quero te dizer que quando tu entra num propósito com Deus, em buscar um objetivo da tua vida espiritual para com Deus, quando você se posiciona em buscar a Deus, grandes levantos no mundo espiritual irá se levantar contra a tua vida. Tá? Mas você estar intacto. Você era como uma palmeira que balança para um lado ao outro, mas não quebra, não se ergue, mas está de pé, em perseverança e ao saber o Deus que você o serve. Tá? Você verá a resposta. Você verá o poder de Deus descer sobre a tua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Tá? Porque quando você se coloca em um propósito diante de Deus, o inferno ele estremece. O inferno vai maquinar contra o teu propósito, contra a tua vida, para te fazer desistir, para te fazer recuar, para te colocar pavor mediante aos ventos que você vai enfrentar no físico. Tá? Mas o Senhor é fiel.
e você o conhece ele. Tá? Assim como Bartimeu e o seu irmão, tá, o conhecia. Porque Bartimeu e Lameu, Mateus vai dizer que ele clama Jesus, filho de Davi. Então, pelas profecias do Velho Testamento, tá, sempre as profecias falavam que o Messias ia surgir. E ele vinha da descendência de Davi. Então, quando os dois irmãos cegos clamam Jesus, filho de Davi, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia de qual descendência aquele Messias tinha vindo. Que não era mais um dos falsos, que não era mais uma boca falsa profética, que não era mais um falso Messias, mas era aquele que as profecias falavam, que da linhagem de Davi iria surgir o Messias. Então eles clamavam com certeza, tá, em Jesus Cristo. Tá? Te digo que você ele clama com fé, clama com certeza. Tá? Clama com tua fidelidade no Jesus da tua vida, que tu entregou a tua vida para ele. Tá? Mas você precisa conhecê-lo ele. Tá? Porque há muitas pessoas que clamam, que fazem propósito, mas desistem por não suportar as tribulações. Por quê? Porque não conhece o Jesus que está clamando. Porque não conhecem a linhagem dele, a raiz dele. Tá? Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa conhecer o Deus a qual você entregou a tua vida para ele. Você precisa ter intimidade com Deus. Tá? Para que quando você clamar, para que quando você se posicionar, tá? Tudo que se levantar, a tua fé está focada no alvo. A tua visão está no alvo que é Cristo. Porque você conhece ele. Porque você tem intimidade com ele. E nada irá te abalar. Porque você está firmada em uma rocha. Lembra a parábola que Jesus diz? Que aquele que está firme nele é como uma casa edificada sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os ventos, passa sobre aquela casa, mas ela não cai porque ela está ficada. O seu alicerce está enraizado sobre uma rocha. Esta parábola, a rocha é Jesus. Mas a casa que não está edificada, não crê, não conhece, ela é como uma casa edificada sobre a areia. Tá? E quando vem o vento, a tempestade, ela não suporta. O vento, primeiro o vento já leva, porque está na areia. O seu alicerce está na areia. Tá? Louvado seja Deus. Por isso, que esses dois irmãos, os dois cegos que estavam ali em Jericó, eles sabiam em quem estava clamando. Por isso que eles não se intimidaram perante a multidão que estava ali, que chutavam e que repreendia para que eles se calassem. Por isso que eles não se calavam. Por isso que eles persistiam, porque eles sabiam quem era o Messias. E por a sua persistência, a nossa Bíblia diz que Jesus volta, se aproxima até eles e pergunta: o que queres que eu te faça? E os dois respondem e diz: Senhor, que nós ganhamos de volta a visão. Senhor, que nós veja, nós queremos ver, nós queremos de volta aquilo que perdemos, a nossa visão. E Jesus diz assim: a fé de vocês salvou vocês. Levantem, porque a tua fé te salvou. Tá? É uma fé alicerçada, é uma fé verdadeira. Tá? É uma fé que ela não se prostra a situações, porque ela está prostrada no altar do Deus
desejo, tá? No seu Senhor. Esta é uma fé inabalável. Isto é uma fé indestrutível no Senhor Jesus Cristo. Tá? Muitas das vezes, né, o Senhor plantou, porque a Bíblia diz assim, olha, porque a fé que uma vez foi dada aos santos, tá? E muitas das vezes ganhamos esta fé. Esta fé não é uma fé natural, porque tem a fé natural que todo o ser humano tem, e tem a fé sobrenatural. É aquela fé que Jesus implanta, que Jesus entrega. Isso é uma arma poderosa colocada no altar de Deus. A fé sobrenatural. Você precisa descobrir esta ferramenta que Deus plantou dentro de você. Que quando você aceitou a Jesus Cristo, você já o recebeu ela. Tá? E quando você te entregou para Jesus, Jesus já te entregou uma ferramenta sobrenatural para você passar, para você viver em peregrinação nesta terra. Tá? Esta fé tem que estar firmada e focada na rocha que é Jesus Cristo. E Jesus diz: levantem-se, porque a tua fé te salvou. Era esta fé que Jesus estava falando para eles. Tá? Aleluias. Irmãos, agora eu quero te trazer uma pergunta e uma resposta. Quantos anos eles ficaram cegos? Vejamos que o Império Romano implantou o leite da figueira brava sobre os seus olhos. Bartimeu com seus 9 anos e Lameu com seus 7 anos de idade. Quando eles tiveram esse encontro com Jesus, irmãos, o tempo deles é um ensinamento para nós cristãos. Tá? É o mesmo ensinamento que Deus deu para Ana, aquela que o próprio Deus fechou a madre. Deus queria dar para ela o valor, que ela enxergasse e visse o poder que tem a perseverança, o poder que tem a crença no Deus verdadeiro. E todo esse valor que Deus entregava para Ana, uma maturidade, ou seja, ela cria em Deus, ela tinha uma fé em Deus, mas Deus queria amadurecer esta fé, alimentar e multiplicar esta fé, amadurecimento. Tá? Bartimeu, com seus 9 anos, Lameu, seu irmão, com seus 7 anos, foram acometidos pelo o leite da figueira brava, ficaram cegos. Com seus 21 anos, tá? Eles tiveram encontro com Jesus. 21 anos de idade. E Jesus os curou. Tá? O tempo que passou, o processo que eles passaram, o repúdio, a humilhação que passaram, tá? A sua fé estava focada no Messias que as profecias falavam, no verdadeiro Jesus que eles o aguardavam. Tá? O tempo que eles passaram em perseverança e crendo. Sabe o que Deus está te dizendo para você dentro desta mensagem? Pode passar o tempo que passar. 1 ano, 10 anos, 20 anos, um mês ou uma semana. Tá? O que Deus falou que vai fazer na tua vida, Ele vai cumprir. Você só precisa crer e não duvidar.
prova que você está vivendo, e ao você entrar num templo de oração, e Deus o levar, usar a boca de uma serva, de um servo, em profecia falar contigo, eu vou te tirar deste vento, eu vou mudar a tua história, algo novo tenho para ti. E o tempo está passando e nada muda, e você, meu Deus, o Senhor falou e nada está acontecendo. Aonde começa, né, Satanás a trabalhar e colocar as dúvidas, aí você começa a pensar, será que foi Deus que falou? Ou foi a carne que falou? Porque a nossa mente é um campo de batalha, onde o nosso inimigo espiritual ele vai batalhar. É sobre o nosso campo de batalha, a nossa mente. Tá? E sobre o tempo que passamos esperando de Deus receber aquilo que Ele prometeu, né? Nós, por não buscar, nós, por não perseverar, a se encher do Espírito Santo, do poder de Deus, começamos a ficar carnais. E quando a carne vai reinando, tá? Paulo ele explica muito bem, porque é uma luta. O Espírito quer Deus, o Espírito quer meditar, quer ler, quer orar, quer buscar, mas a carne quer dormir, a carne ela quer comer, ela quer descansar. Há uma batalha entre o Espírito e a carne. Tá? E quando a carne reina, tá? Aí começamos a pensar, meu Deus, eu estou nessa luta, será que é o Senhor que falou? Aí o nosso inimigo espiritual, ele começa a batalhar, a colocar as dúvidas. Aonde nós começamos a murmurar, não foi Deus que falou comigo. Aí nós murmuramos, já era. A bênção que estava descendo, Deus vai segurar, porque murmuramos. Você tem noção do mundo onde nós vivemos? Do mundo onde Jesus chamou para que nós entrássemos nele e batalhássemos? Lembra que Jesus disse, a nossa carne não é contra carne, sangue, é contra principado, potestades. Você tem que estar cheio de Deus. Você tem que estar no azeite. Você tem que estar com a vida no altar, para que a tua carne não reine, para que você esteja todo o tempo no Espírito, intimidade com Deus. Ele falando com você, você falando com Ele, Ele te renovando de todo o tempo. É dessa maneira. Tá? Porque eles passaram um tempo, irmãos, mas eles acreditavam, eles não se entregaram, porque naquele tempo, só uma boca profética, depois de 400 anos, estava profetizando. Depois que se passou 400 anos, sem Deus levantar alguém para profetizar, tá? João Batista começa a profetizar e a pregar o reino do arrependimento. Tá? E depois, Jesus, ele vai surgir a pregar. Olha a fé deles. Olha a crença desses dois irmãos. Tá? Se nós abraçarmos a palavra de Deus, que tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida, tá? E ao receber esta palavra, seremos alimentados por ela e renovados pelo poder desta palavra. E pelo poder desta palavra, todos os desânimos, pelo poder desta palavra, todas as frustrações mentais, os dados inflamados sobre nossas mentes, sobre nossas famílias, pelo poder desta palavra, ela cai por terra. Tá? Os tempos de humilhações, de abrolhos, de rejeições, tá? Pelo poder desta palavra, Deus concretiza algo novo sobre a nossa vida, uma nova história. É esta palavra que diz, porque Deus mudou a vida deles. E esta palavra tem poder para mudar em todo o tempo a nossa vida, em todo o tempo a nossa maneira de ser e de viver na presença de Deus. Tá? Tudo é pelo poder da palavra de Deus. Tá? Então concretize isso, acredite,
que tudo aquilo que os pensamentos negativos, tá? Os pensamentos em parar, os pensamentos que se estava até já cochichando em dois pensamentos. Senhor, eu não vou mais, porque o Senhor fala, fala, fala e não acontece. O poder desta palavra está indo de encontro a você e jogando por terra todos os dados inflamados sobre a tua mente, sobre o teu corpo, porque esta palavra te garante, te entrega vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu encerro aqui esta palavra, tá? Avisando os irmãos que vou gravar outro vídeo, dando continuidade à história. Eu vou falar da capa. O que era a capa de Bartimeu? Qual era o significado dessa capa? Qual era o mistério que tinha nessa capa? Que quando Jesus falou, levanta-te, a tua fé te salvou, ele jogou a capa. Há um mistério aí, tá? Muitos podem pensar, é apenas um pano para, né, um coberto mal de frio. Não era, tá? É algo profundo. É ensinamentos que vêm desde o Velho Testamento para a nossa vida como igreja do Cristo, tá? Então, vou gravar outro vídeo, tá? Em breve, acerca da capa de Bartimeu, tá? Dando detalhes para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, tá? Você que está assistindo ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva, porque este canal, tá? É palavra de Deus, perdão, este canal, tá? Tem como objetivo em primaz a palavra de Deus, não da maneira que você é acostumado a ouvir, tá? Mas de uma maneira profunda, de uma maneira onde nós mergulharemos nas profundidades, nas dimensões da palavra de Deus, na raiz dela, e adquirimos de Deus conhecimento e revelações de Deus para a nossa vida. Tá? Então, é para a nossa edificação. Tá? Coisas profundas, palavras profundas para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então, se inscreva, tá? E compartilhe, porque você é uma bênção e será mais e mais uma bênção na presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.